Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Dá nem vontade, dá vontade de ficar ouvindo falar do resto da noite. Nossa, já faz algum tempo que eu não venho nas segundas-feiras, mas eu vou arriscar dizer que faz bastante tempo que eu não ouço uma abertura dessas com energia do jeito que estava agora, e eu acredito isso realmente a todos vocês. Porque quando nós nos dispomos a doar um pouco da nossa energia, multiplicada pelo número de pessoas que está aqui, o que nós temos é uma coisa absurda. E é claro que não tem como não invadir a cada pessoa e não tem como também não inspirar a todos em uma oração tão linda como foi feita. Esse tema me chegou no nosso Evangelho no Lar, porque nós lemos sempre uma passagem do Evangelho, e eu achei muito interessante, porque há muito tempo eu gosto da parte neurológica, da parte da ciência, há muito tempo eu estudo Espiritismo, e esse livro, Reencontro com a Vida, do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele tem várias comunicações de mentores que se comunicam após o trabalho de reunião de socorro a desencarnados. E essa comunicação foi muito interessante. Durante a reunião de socorro aos desencarnados no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, as comunicações sucediam sem solução de continuidade. Os doutrinadores atendiam os irmãos infelizes com bondade e doçura, envolvendo-os em vibrações de paz e oração, quando o mentor espiritual escreveu a página que se segue. O poder da oração. Olha como ele começa. O cérebro, este dínamo gerador de energia psíquica, é também fonte de exteriorização que se espraia, facultando a vitalização ou o desequilíbrio da área que focaliza. A energia que sai do cérebro se expande e pode equilibrar ou desequilibrar o local para o qual ela é dirigida. Externando-se através do pensamento, este se lhe torna o veículo que potencializa e direciona. Nosso pensamento é que direciona essa energia. Quanto maior for a intensidade mental da ideia, mais poderosa se apresenta a onda em que se movimenta. Em face dessa realidade, o cultivo dos pensamentos edificantes pela constituição vibratória de que se revestem estimula os neurônios cerebrais a produzirem substâncias saudáveis e processamentos eletroquímicos que facilitam as sinapses e viajam pelo sistema circulatório, vitalizando as células e auxiliando-las no processo de mitose harmônica. Gente, esse espírito não estava dentro de um hospital, numa convenção médica falando. Ele estava dando uma comunicação numa reunião mediúnica. Olha o teor que ele está falando para as pessoas. Quando estão carregados de pessimismo ou malquerência, de ressentimentos e ódios, produzem moléculas que são eliminadas pelos mesmos neurônios com alto poder destrutivo, que perturbam as comunicações e se alojam no sistema nervoso central e no endócrino, afetando a natureza imunológica naquele indivíduo. As doenças que nós causamos em nós mesmos. Na emissão de mensagens tóxicas e perturbadoras, às vezes atingindo a pessoa que está na mira da sua revolta. Às vezes. Às vezes. O ato de oração é constituído pelo fixar dos pensamentos nobres e aspirações superiores, produzindo ondas carregadas de amor e de harmonia que mantêm em grande atividade os centros nervosos, produzindo ondas de harmonia que mantêm em grande atividade os nossos centros nervosos, que alimentam de forças e de imediato exteriorizam as vibrações que atraem os bons espíritos. O ato da oração potencializa o nosso cérebro, que automaticamente envia uma energia de qualidade que atrai os bons espíritos, que acorrem para ajudar, ao tempo em que as canalizam no rumo das esferas superiores, onde são captadas para análise imediata. Podia parar por aqui, né? Eu acho que já estava bom. Chama-se
Reencontro com a Vida, do Divaldo Franco, Espírito Manuel Filomeno. Gente, é muito interessante porque uma das coisas que a gente mais ouve, né, quando a gente fala de oração, reza, reza, a gente banaliza muitas coisas. Não tem banalização nenhuma. Todas as vezes que você para orar, você para de estar numa sintonia que não é boa. Você muda a sua sintonia para uma sintonia boa. E se os espíritos se comunicam com a gente através de sintonia, que qualidade de espírito vai se comunicar com você quando você está orando? E aí tem pessoas que nem meu pai que falavam, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Na verdade, ele não estava rezando certo, né? Ele não estava pensando para o que ele reza. E aí, ora e vigia ou vigia e ora? É vigia e ora, porque senão você não sabe por que você está orando, né? Se você não vigia, se você não percebe qual é o problema que está em volta de você, você está orando para quê? Aí, realmente, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Eu não sei porque eu estou rezando. Eu não sei porque está acontecendo. O poder de oração, gente, vai muito além do que nós podemos entender. Mas vamos tentar, com um pouquinho que a gente tem de conhecimento e o muito que o plano espiritual passa para a gente, vamos tentar entender um pouquinho disso. A oração pode ser entendida como uma aproximação de Deus por meio de palavras e do pensamento, realizada em particular ou em público. Ela é uma ligação com os planos mais altos da vida, como o mentor já falou para a gente, né? Nessa primeira palestra que ele deu, essa comunicação. Infelizmente, ainda não é inteiramente compreendida ou exercitada pela maioria dos que oram, mesmo por pessoas que possuem maiores esclarecimentos a respeito da ação dos fluidos magnéticos e da proteção espiritual. Por quê? Porque nós, muitas vezes, desdenhamos o que a gente não entende. Então, a oração, e quem ora demais, pelo menos na época dos meus avós, eram chamados de beatos, só que não tinham um nome, esse nome não era bacana, ele era usado como pejorativo. E aí a gente começa a se afastar desse tipo de atitude porque nós não queremos estar taxados com este nome. Por quê? Porque nós temos a necessidade de pertencer a grupos, e nós não queremos pertencer ao grupo que está sendo atacado. Olha só como funciona a nossa cabeça, olha só como funciona o mundo, e olha só como a gente se deixa influenciar pelo mundo. E o que a gente deixa de utilizar? A ferramenta mais poderosa que a gente tem na nossa mão contra um ataque espiritual, para se reequilibrar, para poder seguir a nossa vida direito. A gente acaba colocando de lado. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes os bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se desse se afastou. Por esse meio, também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. O que ele está falando aqui que a gente ouviu o mentor falar? Quando eu rezo, quando eu oro, eu atraio, eu crio energias boas dentro do meu cérebro, que distribui para todo o meu corpo. Eu emano essas energias positivas e boas para o resto, para o mundo. Ou seja, eu atraio energias positivas. Então, eu estou afastando de mim as coisas más que possam chegar. Faz sentido, não faz, gente? É a ciência chegando por trás e falando, peraí, está certo. É um texto bonito, mas ele tem muita coisa certa por trás dele. Não é só beleza, não é só coisa poética, não é só a frase e a palavra pela palavra. A palavra pela palavra, gente, a palavra pode construir, pode destruir. E nós temos que saber disso, e nós temos que saber utilizar isso. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha com o coração. Quando a gente fala muito, a gente acaba não falando nada. E, às vezes, quando a gente fala pouco e deseja e quer de coração,
a gente faz muito mais bem para o outro. Cada um de nós pode orar utilizando o vocabulário do seu dia a dia, sem qualquer ritual, sem qualquer formulário, em verdadeira conversa informal com Deus. Gente, qual é a oração que sobe mais rápido? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, amém. Poxa, Pai, estou sofrendo. Olha para mim, dá uma força. Realmente, eu pisei na bola, mas, eu preciso da sua força. O que você acha que sobe? Aquilo que a gente decora ou aquilo que sai do coração? E olha, o Pai Nosso é a oração mais linda que já se colocou na face dessa terra. Mas nós decoramos. E nós não colocamos o poder da palavra e a energia que essa palavra tem. Então, muito mais vale, às vezes, não querer decorar e falar. Por que a gente não fala um com o outro? Por que a gente não pode falar com o Pai? Por que tem que ser, elevado, altíssimo? Gente, não tem sentido, né? É que entre você e Ele, não precisa ter nenhum intermediário. É comigo e com Ele. E quando é assim, sobe. E quando sobe, é atendido. O mais importante é que a prece brote da alma, da mais profunda intimidade de quem ora e com o pensamento voltado exclusivamente para o ato de orar. Porque se a gente está orando e pensando, como diziam os nossos pais, na morte da bezerra, não vai adiantar nada. Pensando na morte da bezerra. Nunca ouviu falar disso? Nunca ouviu falar disso? Tá bom. Eu sou mais velho que você. Tudo bem, Lívia. Se você está pensando em qualquer outra coisa que não seja o que você está fazendo, você não está fazendo, gente. Sabe, quando a gente pensa, quando a gente não está presente, se você está sentado aqui e a sua cabeça está no trabalho que você deixou, ou no que você vai fazer daqui a pouco, você está deixando de aproveitar esse momento. Você está deixando de aproveitar esse tempo que você reservou para você mesmo. É a mesma coisa com a oração. Se você parou para orar, ore. Nós temos um grupo de oração que eu me peguei, né, vendo um monte, volta e meia vem pedido de prece, a gente vê, coloca aquela mãozinha, se mãozinha, né, que não é nem, aquela mãozinha dupla, não é nem de orar, é high five, né? I'm with you, mas a gente usa para estou orando. Se essa mãozinha resolvesse, nossa senhora, né, o cara que criou o emoji estava feliz da vida. Agora eu paro. O que eu estiver fazendo, se eu realmente achar que aquela oração é necessária naquele momento, eu paro. Faço uma oração de 1 minuto, 2, gente. Paro e continuo trabalhando. Por quê? Porque depois vai vir outra, e vai vir outra, e vai vir outra. A gente acha que só nós precisamos de oração. No mundo de provas e expiações, só nós temos problemas. Então, quando você puder, faça. Não deixe para depois, faça. Faça da forma que você pode fazer, mas dê, né, um pouco de você. A oração não nos isenta das provações. Isso vem do livro Bênção e Paz de Emmanuel. Diante da prova, a gente ora, envidando meios de transformar a prova em uma experiência benéfica. Sabe, se a gente tem duas... O Espiritismo, ele reforça o tempo todo para nós que a dor é benéfica. E eu ainda não vi nenhum espírita masoquista o suficiente de ajoelhar no milho e ficar se flagelando. Então, não é masoquismo e não é figura de palavra. Se você está aqui, e você está cuidando agora da sua alma, você está cuidando agora do seu espírito, você está cuidando agora da sua saúde espiritual, física e emocional, é porque você veio para cá com alguma dor. Você não veio para cá sorrindo. Ainda não vi, no meu tempo de espiritismo, alguém passar na porta do centro e falar, gente, só vim para cá para dizer que está tudo bem na minha vida, viu? Se vocês viram, parabéns. Eu não vi. Eu não vi isso acontecer ainda. Então, a dor é a mola que nos impulsiona a sair de ponto A para ponto B, a nos melhorarmos, a nos movermos. A gente precisa da dor. Sofrimento é opcional. É onde entra transformar uma prova em experiência benéfica. Se você entende o porquê que você está sendo testado, você não está sendo injustiçado. Gente, injustiças existem. Não existem injustiçados.
Pensa nisso. As injustiças existem, mas não os injustiçados. Se acontece com a gente, é para a gente aprender alguma coisa. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Eu não vou dizer que eu nasci num berço de ouro, mas prata, meio descorada. Mas eu vejo gente que nasceu em berço de latão ou menos, com muito mais capacidade, com muito mais brio, com muito mais força do que eu tinha. Até eu aprender pela dor o quanto vale trabalhar. Aqui, nessa terra. Então, muitas vezes, não é o que a gente tem, é o que a gente deixa de ter. Então, às vezes, você nascer sem nada é para você realmente virar uma pessoa muito melhor. E, às vezes, você nascer com tudo é a tua grande prova. Porque o que você vai fazer com tudo isso? Você só vai usar para você? Você não vai fazer mais nada? É uma encarnação desperdiçada, gente. E aí? Faz o quê? Nasce de novo. Aonde? Planeta Terra? Pode ser, né? Mas que eu saiba, a gente está tendo cada vez menos filho e o número de espíritos não diminuiu ainda, que eu saiba, e foi para outros planetas. Então, eu acho que a fila da encarnação está ficando cada vez maior. Você vai arriscar? Eu prefiro não. Prefiro continuar tentando fazer o máximo que eu posso, quando dá para fazer, porque nós somos, né? Vivemos num planeta de provas e expiações. Diante da ignorância, orar, acendendo a luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando a medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Nós sabemos que os desastres, muitas vezes, são necessários. Mas, mesmo assim, não quer dizer que a gente vai entendê-los e que a gente vai achar que está tudo bem. Mas nós vamos empreender ações que anulem os efeitos. Porque, muitas vezes, é no desastre que um povo inteiro se une. Um povo inteiro que até então não ligava um para o outro ou até se odiava. A gente vê muito aqui nos Estados Unidos, né, quando passam os furacões, como o povo se junta, como o povo se une, e, de repente, nós não sabemos se são pessoas que se amavam, nós não sabemos se são pessoas que se ajudariam. Às vezes, o teu vizinho, você fala oi, você fala tchau, mas that's it. Não é mais do que isso. E, de repente, quando vem uma coisa desse tipo, brota alguma coisa dentro da gente que a gente quer ajudar o próximo porque a gente se vê na mesma situação. Então, olha só, dentro de toda dor existe um sentido. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Aproveitando a lição do obstáculo de modo a evitá-los futuramente. Talvez essa seja a parte mais difícil para a gente, porque o que acontece é... Tinha uma propaganda do Mountain Dew quando eu cheguei aqui, que o menino chegava e se arrebentava mais uma vez, aí ele ligava para o médico estava com a radiografia dele, um monte de osso quebrado, e tudo que ele quebrou, ele só falava, I did it again. Eu fiz de novo. É mais ou menos a gente espiritualmente, I did it again. E faz de novo, mas uma hora a gente aprende a lição. O bom é que o pai sempre vai repetir para a gente o teste se a gente não passar. Não vai ser o mesmo enunciado do teste, mas o teste vai retornar. Então, é aquela coisa, se você acha que o problema é com o outro, você vai um dia descobrir que é com você. Porque se a coisa se repete o tempo todo com você, não é com o outro, é com você. E aí, um dia, você vai fazer um movimento e vai passar nesse teste. Simples assim. Quanto tempo vai demorar? É com a gente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Aquela pessoa que quer porque quer discutir com você e você não dá bola, ele faz o quê com a raiva dele? Vai ter que engolir, né? Ele vai continuar até um momento que ele fala, não está dando certo.
Ou eu vou procurar outro para encher a paciência, ou eu vou ter que engolir. O problema é que nós não engolimos. Então, quando chega para a gente já está preparado, né, para aquele outro round. Legal, treinei bastante hoje, estou bacana no ringue, pode vir que vai ser bem disputado. Para quê? Para quê? Se o problema não é teu, por que você pega? Se o problema não é teu, por que você pega? Se eu chegasse com uma caixinha, que eu já falei isso algumas vezes aqui, eu sou análogo, tá? Analógico, não sou digital. Minha caixinha faz tic-toc, tic-toc. Não tem reloginho digital. A caixinha faz tic-toc, tic-toc. E cheira mal. Aí eu venho e dou para você. Você pega? Não, né? Mas quando eu venho com um insulto, que é uma caixinha que faz tic-toc e cheira mal, você pega. Por quê? Porque não faz tic-toc e não cheira mal? Pensa bem, cheira mal sim, e faz tic-toc, porque vai explodir dentro de você. Se você comprar o meu insulto, ele vai entrar dentro de você, vai fazer... E vai soltar um monte de coisa ruim dentro de você. Para que você aceita o insulto do outro? Para que você aceita a provocação? Para que você aceita a briga? Porque a gente não pensa antes de aceitar, a gente está sempre reagindo e a gente não está pensando na situação. Não quer levar desaforo para casa. Não quer. Opa! Sociedade machista, sociedade que a gente sempre viveu. Não leva o desaforo para casa, não, leva a porrada, né? Leva sentimento ruim, leva um monte de coisa que vai ficar muito pior. Mulher também fala isso. Também? É. Você não leva desaforo para casa? Não eu. I put you on the spot. Roda baiana, né? Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Gente, quando você lê alguma coisa, quando você ouve uma palestra, quando você gosta de alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você leu, pô, impactou, acho legal, vai melhorar minha vida. Fica por aí? E você não põe em prática? Você teve a visão e você não põe em ação? Visão sem ação igual alucinação, gente. Não tem jeito. Você tem uma visão, ponha ela em ação. E aí veja se dá certo. Senão, nunca você vai saber e você sempre vai ser um grande teórico de um monte de coisas maravilhosas que nunca vão se concretizar na sua vida. E daí? Faz o quê? Disse-no Senhor, vigiai e orai para que não entres em tentação. Quando a gente está vigiando, a gente não pega a caixinha que faz tic-toc. E aí, para não pegar, porque aí, né, a hora que o sangue está lá dentro fervendo, aí você ora, para dar uma acalmada nos ânimos, para mudar um pouco a situação, para não comprar mais esta briga. Acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que, em tudo, se faça o bem que nos cabe fazer. Em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Que nós possamos fazer sempre o bem que nos cabe. Será que nós sabemos o tempo todo qual é o bem que nos cabe? Provavelmente não. Mas a gente ainda assim deve tentar fazer. É assim que funciona. André Luiz dizia, se os médicos orassem. E, na verdade, eles oram. Muitos médicos hoje em dia já descobriram a necessidade e o poder da oração dentro da sala de operação. Todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas, de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. Nossa colaboração dos espíritos não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quando nos é possível. Livro Libertação, André Luiz. Eles estão sempre à nossa volta. Eles estão sempre nos dando energia. Cabe a nós estarmos receptivos a eles. Gente, quantas vezes a gente fala isso? Aonde? Na sala de passe. Você vai tomar um passe pensando no que você vai comer daqui a pouco? Se a coxinha esfriou? Ou se amanhã você vai trabalhar cedo ou tarde?
desculpa, esse passe, a energia vai estar em volta de você, mas você não está receptivo a ela. É a mesma coisa do médico. Ele tem que estar receptivo. No laboratório de imunologia celular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, um dos principais mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, pode ter a função estabilizada com preces feitas à distância. Não é lá, à distância. Serve? Puxa, eu posso ajudar meu filho que está à distância? Pode? Pode. Pode. E deve. E deve. A gente pode ajudar um amigo que está sofrendo à distância? Pode. É só você estar bem. Se você estiver mal, não adianta você querer curar alguém se você não tem energia para dar. Hospital Geral de São Francisco, Califórnia. Pacientes que receberam preces apresentam significativas melhoras, necessitando inclusive de menor quantidade de medicamento. Como todo mundo gosta de tomar medicamento, então todo mundo ficou deprimido, né? Gente! Ah, mas é o efeito placebo. Não digo que é, não digo que não é. Eu digo que a prece e a fé são dois elementos extremamente poderosos e que a medicina está contando com eles hoje em dia. Está utilizando, está quantificando, está dizendo, está colocando nos white papers deles, para que todo mundo saiba. Que não é uma coisinha assim, é a realidade e que a gente pode utilizar muito mais do que a gente utiliza. Os doutores William Reed e Roger Humanas defendem a necessidade da oração na hora da cirurgia. Existe um quadro lindo no Florida Hospital, na entrada, que é Jesus, dois médicos operando, e Jesus bem atrás deles, eles operando, e ele assim, com as duas mãos, intuindo. Não precisa falar mais nada, né? Casos de hemorragias subitamente controladas ou paradas cardíacas prontamente resolvidas. Por quê? Porque eles deixaram essa energia que vem dos espíritos médicos ajudar na operação, através da oração. Qual foi o canal de contato, de sintonia? A oração. O Dr. Reed teve um filho de 2 anos com pneumonia que ele parecia que ia morrer. Ele salvou esse menino com respiração artificial depois que pediu a Deus que não tirasse a vida do seu filho. Ah, mas isso é crendice, isso aí é... Você está falando com um médico, né? Se você estivesse falando com a gente, eu até falaria, mas você está falando com um médico. Falando com uma pessoa que sabe que se cortar aqui, cortar lá, cortar, colar, está tudo certo, você tira aqui, fecha lá. E ele pediu por uma força maior para ajudá-lo. Quem somos nós para dizer, né? O Dr. Jeff Levin, pesquisador do National Institute of Healthcare Research, autor do livro Deus, Fé e Saúde, ele fala o seguinte: a prece é o meio que o cérebro moderno tem para se conectar com estados de consciência ancestrais poderosos. Dá para falar, I rest my case, né? Caso encerrado, mas ainda tem mais coisa para falar. Benefícios da meditação em estado de prece. Revista Psychiatry Research, Neuroimaging. Regula o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco. Aumenta o fluxo de sangue para as células. Reduz o nível de hormônio cortisol, principal responsável pela morte dos neurônios. Permite níveis profundos de relaxamento e bem-estar. Excelente terapia para pessoas com pressão alta. Coisa que quase ninguém tem nos tempos de hoje. Pressão alta. Prece e meditação. Reduz muito a ansiedade e o estresse. Estima-se que 50% de todas as doenças são devido a alto nível de estresse. Ou seja, você está causando doenças autoimunes para você, porque você está baixando sua resistência, porque você está colocando níveis enormes de energia negativa que vão gerar dentro do seu corpo substâncias químicas que vão atacar um órgão do seu corpo fatalmente. Não tem jeito. E para quem não sabe, toda a última quinta-feira do mês, às quintas-feiras, no nosso trabalho de inglês, nós temos uma meditação guiada.
Então, se você não tem tempo para fazer em casa, se você não conseguir encontrar os 150 aplicativos que falam de meditação e que são grátis, então, quinta-feira, não é sexta, não é quarta, quinta-feira, a última do mês, aqui, meditação guiada. Com exceção desse mês, que vai ser no dia 22. Com exceção desse mês, vai ser no dia 22. Porque tem o quê? O Luiz Lima vem na... Porque tem o Luiz Lima. Tem 5 semanas, porque tem 5 semanas. Então, com o Luiz Lima, ninguém medita. Porque com o Luiz... Não vou falar isso, deixa pra lá. Ó, ou é porque é com o Luiz Lima, ou é fresquinho porque é mais gostoso, é mais gostoso porque é mais fresquinho. Né? É o problema da Tostines, não sei o que é melhor. Mas, de qualquer forma, é na quinta-feira, dia 22, este mês. Todos os outros é a última quinta-feira do mês. Como funciona? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A rigor, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática e o pensamento é força eletromagnética. Quando você reza, o que você usa? Você está mandando energia, né? E a qualidade da energia que você está mandando polariza seu corpo, envia energia para fora dele e atrai bons espíritos. Para nós espíritas, a oração tem características especiais, além da meditação ordinária, elaborada pela ciência. O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Não existe uma reunião espírita que não comece com uma prece. Não existe um trabalho espírita que não comece com uma prece. Por que será? Sempre foi assim, a gente só está imitando, não sei. Ninguém me disse. Monkey see, monkey do. Não é bem assim. A gente sabe exatamente por que a gente reza, a gente sabe exatamente por que a gente está pedindo o apoio dos espíritos para nos ajudarem. A gente está pedindo conexão, a gente está pedindo uma forma de conexão com eles. A gente está pedindo para eles, através da oração. A mente é forma de energia curativa ou destruidora. O pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É isso unicamente o que o Espiritismo poderia fazer compreender. É o pensamento que dá qualidade curativa aos fluidos que existem em estado natural ao nosso redor. E aí vem um probleminha de arquitetura cerebral. Nós fomos cabeados para prestar atenção nas coisas que são negativas. Porque senão, quando a gente saía da caverna, long time ago, olhando a borboleta, vinha o Tiranossauro Rex e acabou essa encarnação, vamos para a próxima. Então, a gente tinha que prestar atenção no perigo, e hoje em dia a gente continua prestando atenção no perigo. O que acontece? É muito difícil você ter pensamentos positivos o tempo todo, porque nós somos dirigidos a entender negativamente as coisas que acontecem para a gente. Então, sempre vigiai e orai. Presta atenção nessa informação. Como ela está chegando, será que ela é desse jeito, ou é só a minha percepção nesse momento? Como é que eu estou me sentindo nesse momento? Vai determinar também como é que eu estou entendendo o que você está me falando. Vai determinar também a qualidade da energia que eu deixo entrar dentro de mim. A vibração da mente que ora tem o poder de iluminar as consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Quando o Estadão dizia, faz cara de conteúdo, né, quando você não sabe responder alguma coisa, aquela propaganda antiga que a gente tinha, não sabe responder, faz cara de conteúdo. Até vinha uma resposta, ora que a resposta vem, ora, pede ajuda. Os espíritos superiores são tão educados que eles só vão vir ajudar se nós pedirmos. Os espíritos inferiores estão aí o tempo todo. Louco para dar uma ajudinha para a gente. Nossa, dá um molezinho para você ver se ele não ajuda.
Nossa, você está na beira do abismo, te dá aquele empurrãozinho, vai lá. Dá uma olhadinha mais lá para baixo, para ver o que tem. A gente tem que pedir, gente. A forma de pedir é orar. A prece é de enorme importância e de valor simplesmente inestimável. A oração para alcançar seu melhor resultado deverá ser seguida de ação, de atitude, de vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, nossa postura e compostura, do desejo sincero de proceder melhor cada dia, mesmo que pouco a pouco, mas de modo continuado e permanente. Gente, um exemplo rápido. Essa sala, mais ou menos às 7 horas. As pessoas que entram nessa sala antes já se acostumaram, já têm a tendência de chegar aqui e se acalmar. E as pessoas que chegam às 7 horas estão vindo ainda da conversa lá de fora. Fica um mix. E às vezes a gente tem que chegar aqui e pedir para todo mundo se acalmar. E aí todo mundo se acalma rápido, vocês veem o que acontece. Se em 5 minutos eu pedi para todos se acalmarem, eram 7h08. Nós começamos às 7h15. 7 minutinhos. 7 minutinhos. Todo mundo calmo nessa sala, todo mundo se concentrando. Vocês sentiram a energia que essa sala estava? É mais ou menos o que está escrito ali. Só que é o que está escrito ali na prática. Na prática. A hora que a gente para, que a gente se concentra, que a gente ora, a gente gera uma energia que é muito, muito, muito poderosa. It's up to us. É conosco. Nós temos que fazer isso acontecer. O poder transformador da oração. Abraça o trabalho e a prece como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. A prece guia, o trabalho defende. A prece reanima e o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. A prece é o silêncio que inspira. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. Sempre um com o outro. Sempre há visão com a ação. Doutora Rosana Alves fala um pouquinho para a gente sobre o efeito da prece. Vamos ouvir? Se eu conseguir trazer o mouse para cá, vai ser mais legal. Doutora? Ah. Vai ser mais legal se eu liberar o áudio daqui, né? Vamos tentar de novo. Estamos na posição de seres. Come on. Sempre tem um propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração? E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição.
Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família. É por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto. É colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. Gente, o ser humano tem duas necessidades básicas segundo a psicologia: ser amado e pertencer. A oração cobre uma delas. Nós pertencemos, nós nos sentimos pertencentes a alguma coisa. E, na verdade, nós pertencemos sim, mas nós precisamos de alguns atos ou de algumas ações para que nós nos sintamos dessa forma. Então, a oração, ela vai muito além do que a nossa vã inteligência acha. Eu vou continuar no livro aqui. Pode, dessa forma, a oração ser encaminhada aos centros espirituais de captação para análise de conteúdo ou direcionar-se para objetivos a que se destina. Por isso, a oração pode ser de louvor quando expressa hinos de alegria e homenagem ao Criador, coisa que a gente faz muito pouco. Agradecer. De rogativa, quando revestida pela necessidade que pode ser socorrida pelo divino poder, 99,9% do que a gente pede, né? Com oração, são pedidos. Assim como em favor daquele por quem se intercede, ou de gratidão, transformado em júbilo pelo que se tem logrado ou ainda não se conseguiu. A oração inunda de emoções superiores o ser que se lhe entrega ao ministério. Quando é a favor do próximo, encarnado ou no plano espiritual, alcançam-o com uma onda de paz. E nesse momento, eu não preciso nem falar, mas eu vou repetir, porque todos vocês já ouviram da boca do Valdo, quando ele estava literalmente no plano espiritual, na decisão se ele ia continuar no nosso plano ou se ele ia para a pátria espiritual. E ele narrou que ele sentia as orações que todos faziam para ele como bolhas. Difícil, né, de representar, mas com bolhas quentes, mas não é quente de calor, é quente de emoção, de amor. Ele se sentia envolvido pela oração. É isso que eles estão falando aqui, só que a gente tem mais uma pessoa aqui para falar. Quer dizer, é aquela coisa, gente, nós temos que parar de ser São Tomé tanto assim. Depois de um tempo, está todo mundo falando e nós ainda estamos assim, mas eu preciso de mais prova. Não, né? Você precisa de mais prova? Então faz você, ora e vê se dá certo. Porque aí você vai provar para você mesmo. Não precisa ficar esperando o outro acontecer para você ver se dá certo ou não. Quando é a favor do próximo, encarnado no plano espiritual, alcança-o como uma onda de paz. Nosso amigo falou bolhas de energia warm. Mesma coisa. Que favorece a reflexão, o despertar da consciência para a responsabilidade, o diminuir das aflições, ensejando o prosseguimento a partir desse momento com diferente disposição emocional e psíquica. Gente, olha o que a gente está fazendo, olha o que a gente está enviando com uma simples, a gente acha que é simples oração para o próximo. Nós estamos ajudando ele a literalmente se equilibrar. Mesmo quando o beneficiário ignora o recurso que lhe é direcionado, ainda assim é alcançado pela emissão vibratória e experimenta alteração para melhor no quadro do comportamento em que se encontra. Se o conhecedor do benefício, gerando sintonia mental, mais se robustece de recursos valiosos que transformam o bem-estar em saúde e paz. Enfermos terminais, uns portadores de doenças degenerativas, outros de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos diversos, quando envolvidos pelas ondas benéficas da oração, experimentam sensações favoráveis que, se utilizadas de forma edificante, podem modificar a situação em que se encontram, reiniciando os processos de recuperação ou diminuição de seus sofrimentos. Os desencarnados, por sua vez, sentindo-se recordados e queridos, ao captarem a onda mental que lhes é direcionada, têm diminuídas as angústias e perturbações, reconsiderando a situação que se encontram e se reanimando, desse modo adquirindo forças e valor para superar as dificuldades que os afligem, frutos amargos da insensatez que se entregaram anteriormente. Alguém aqui assistiu Coco? Não é um pouco isso? Não é um pouco isso que ele está falando?
que quando a gente se lembra dos nossos mortos, as pessoas que foram, elas criam vida, elas voltam a ter a unidade. É isso que está sendo falado, gente. E aí a gente está vendo por todos os lados exemplos, mas a gente não consegue juntar 1 mais 1 para ver que dá 2. E, de repente, a nossa função é de realmente falar, ó, deu 2. Olha que barato, olha que legal. Deu 2. Aquele filminho lá da Disney, mais essa comunicação aqui, é o que acontece. E acontece mesmo. Os desencarnados, a onda mental da oração cinge a densa camada da psicosfera deletéria, onde respiram aqueles a quem é enviada a mensagem de amor, e qual um raio vigoroso deixa a claridade da sua presença e descarga de energia benéfica de que se faz portadora. Não elimina certamente os débitos, nem seria justo que assim acontecesse. Também não impede o insucesso, mas oferece serenidade e confiança para o enfrentamento dos efeitos perniciosos dos atos transatos, trabalhando a favor da mudança da paisagem, que se nimba de diferente conteúdo propiciador de paz e de vitória. Quando a pessoa desencarna, é um ente querido nosso, a gente faz uma oração, a gente faz para ele fique como? O que está dizendo aqui? O que a oração faz? Exatamente o que a gente está pedindo. Está ajudando. Não está deixando ele isento de tudo que ele fez, mas está ajudando. É esse o poder da oração, gente. Esse é o poder do que a gente pode fazer. Esse é o poder do que a gente tem que fazer. Esta é a ferramenta mais poderosa e que hoje em dia a gente usa muito pouco. Fica aqui a dica, né, de que a gente tem que usar mais. Se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar. Obrigado. Boa noite para todos.